Chegamos no Recanto Fermassari. Hoje é sábado, dia 22 de outubro. Agora são mais ou menos umas 4 horas da tarde. A gente chegou bem tarde hoje aqui, mas hoje é um dia bem especial. Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera, beleza? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer a nossa retrospectiva de 2 anos de chácara, né, Eduardo? Isso aí. Então a gente já fez a nossa retrospectiva de 1 ano. Isso. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Assistem e voltem aqui ou vão lá depois, tá bom? Para vocês entenderem certinho. E agora a gente vai fazer a retrospectiva de 2 anos, que também a gente fez muita coisa, bastante né? Coisa, evoluiu bastante aqui. Evoluiu muito. Então, se você está chegando agora, já deixa aí seu like, que ajuda muito no engajamento do nosso canal. Se inscreve se você não for inscrito, compartilhe os vídeos com os amigos, com os familiares. Ativa o sininho, também tem um sininho aí, ativa. Assim, toda vez que a gente postar vídeo, o YouTube avisa vocês, tá bom? E bora lá pro vídeo. E senta o dedo no like, galera. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. No vídeo da retrospectiva, da primeira retrospectiva de 1 ano, a gente tinha feito o L da casa. A gente tinha feito o L, só que do fundo. Então a gente parou lá, que foi setembro do ano passado. Isso. Aí depois disso a gente ganhou essa caixa d'água aqui, ó. Essa caixa de água a gente ganhou da minha cunhada Adriana. Ela tinha um furinho, mas daí o Eduardo consertou e a gente utilizou ela para fazer o sistema de captação de água da chuva que cai do telhado, né? O Eduardo bolou esse sisteminha e deu super certo. E a gente utilizou a caixa de água para isso. Aí depois disso, o pedreiro começou a levantar a parte da frente, né, a janela da cozinha, de frente para a horta. E daí a gente vinha aqui de final de semana e ficava namorando, né, sonhando de um dia estar pronta, né, olha a bagunça como que ficava, né. Depois, ó, em 1 semana ele já conseguiu fazer a parte da frente, colocou aquela janelinha que eu comprei, linda, maravilhosa, né, que nós pagamos uma fortuna, mas ficou muito top, olha de longe que linda que ficou, encaixou super certo. Esse tanque também foi ganhado, ó, o tio do Eduardo que deu. E daí a gente bolou aí uma gambiarra, né? Que gambiarra é o que não falta aqui nesse recanto, gente. Acho que todo mundo no começo de chácara é assim, né? Ó. Mas deu certo também, a gente utilizou ela durante muito tempo como a nossa pia, né? Com as paredes erguidas, a gente estava mais protegido do vento. Então, a gente dormia dentro da barraca e dentro da cabana, né? Aí, aquele fogãozinho do Eduardo, né? Que vive mudando de lugar e de formato, né? Um fogão mutante, na verdade, né? Daí, a gente fazia nossas comidinhas à noite, ó. Olha que delícia. Depois, o Eduardo fez a primeira horta da vida dele, né, amor? É, nunca tinha feito mesmo. Ele Mas nunca tinha feito uma horta, né? Mas nem sonhava na vida. Porque ele nunca morou no sítio, gente. Então saiu essa hortinha, se vocês forem ver, ó, muito top, top da galáxia, né? Porque olha o portãozinho, ó. E olha que esse portãozinho não foi De pallet. de pallet, gente. A gente nem pintou nada, ó. Só que ficou uma dúvida até hoje no ar. Esse portão dele, vou mostrar pra vocês. Ele abre assim, ó. E ele bate lá. E todo mundo falou, Fernanda, por que você não coloca pra abrir, acho que pra cima, né? O correto seria abrir pra cima, mas lembra que você que quis assim, gente, dessa achei, maneira. como é uma descida aqui, eu achei que ia ficar muito ruim na hora de abrir, ele ia ficar descendo, tá? Então, Gente, eu só obedeço só, tá? As ordens. Então, mentira que você manda. Então, vamos aproveitar para explicar essa parte, tá, gente? Ele fala, né? Eu falo, ele fala. E quem fala por último? É, eu que falo por último, sim, senhora. Mas, resumindo, né? Ficou top a hortinha, né? E a gente estava na construção da cabana, mas cuidando das plantas, ó. Já estava colhendo alguns frutos já. Depois, o Eduardo deu início no alicerce da varanda. Enquanto ele fazia o alicerce, eu inventei um lago, gente. Coloquei na minha cabeça que eu queria um lago, ó. Fui lá embaixo, fiz um buraco para ver se parava a água da chuva, mas não deu certo. Aí comprei um vaso, ó, coloquei algumas pedrinhas e fiz de lago. Aí o Eduardo ficou com pena de mim, foi lá e comprou esse bem maior de cimento, ó. Olha a diferença de tamanho, gente. E ficou muito legal, né? Porque os passarinhos vêm tomar água, né? Os cachorros gostam de tomar água.
Aí, ó, a parte da frente já estava pronta, ó. Fizemos de tijolinho, ó, pagamos um pedreiro para fazer, né, na verdade. Olha como ficou bom, ficou muito rústico. Olha de longe, que gracinha que ficou, ó. Aí no Natal a gente comprou umas luzes, ó, enfeitamos e ela ficou muito linda à noite. O concreto da varanda a gente quis fazer, mas, gente, se vocês não têm experiência igual eu e o Eduardo, eu aconselho vocês a pagarem, porque é muito trabalhoso, gente, deu muito trabalho e o resultado também não saiu assim tão satisfatório como se fosse um pedreiro, né? Mas a gente quis fazer para adquirir experiência também, mas não faria novamente. Hoje o nosso piso aqui, ó, ele rachou inteirinho, ó, não sei se dá para vocês verem, ó. Eu não sei se é porque é só eu e o Eduardo, né? Quando é uma equipe, eles fazem rapidinho, não dá nem tempo do cimento secar, né? Pode ter sido isso, né, Eduardo? O que você acha? Complicado, viu? E o trabalho que deu, né? Ah, bastante, viu? Você faria novamente? Não. Ah, eu também não faria não, gente, porque dá dá... um dia e meio pra Isso. fazer e foi complicado. Viu? Deu muito trabalho para agora rachar, né, gente? Ó, então não valeu a pena, né? Ó, o Eduardo fez um degrau, né, com o restinho de tijolo que sobrou. E eu continuei cuidando das plantas, ó, estercando. Já tava colhendo até frutos, na verdade. Ó, esse pezinho de goiaba, ó, deu 3 goiabinhas, gente. Olha que gracinha, ó, o pomar já produzindo, né? Não tem coisa melhor. Essa etapa, gente, foi assim um sonho realizado para mim, porque eu tinha um sonho, sabe, de ter uma casinha, assim, uma cabana com as portas e janelas de madeira que abrisse para fora, igual quando eu morava com meu pai, queria relembrar minha infância, gente. Então, aí foi no dia que foi instaladas, ó. Vocês sempre me pedem para eu mostrar essa porta, né, gente? Olha, essa porta é aquela estilo celeiro, ó. Você fecha uma parte, né, ó. E aqui ela tem uma madeira, ó, que não deixa buraco, ó, não deixa fresta. Olha que legal, gente, ó. Essa porta, gente, era meu sonho. Eu amo essa porta, ó. Aqui tem um trinco. Olha que bacaninha que fica, ó. Fica bem fechadinho, ó. Não entra bicho, não entra nada, gente. Olha que linda que fica, ó. Amei. Nela, gente, era pra ser uma de vidro. Por isso que ficou esse vão, né? Aí a gente pensou, falou, vamos fazer uma janela de madeira assim alta, ó. Aí a gente fez essa, mas olha, gente, que bacana que ficou, ó. Achei que ficou linda, ó. Vou mostrar aqui melhor. Olha que legal. Também tem a madeira, ó. E a do quarto a mesma coisa, ó. Ficou do mesmo jeito. Ó, eu deixo ela abertinha assim. Olha que linda, gente. Com as janelas instaladas, a gente resolveu comprar a pia. Compramos uma pia pronta já, mas aí tinha outro desafio, fazer o suporte para a pia, né, a parte de baixo. Daí o Eduardo resolveu fazer de tijolinho. Gente, pensa no negócio difícil. Parece que é fácil, mas não é fácil, gente. O Eduardo teve que pular miudinho para conseguir fazer essa parte de baixo, tá? Mas enfim, deu super certo. Daí compramos uma torneira. A primeira não deu muito certo, a gente teve que trocar. Por quê? Vocês já ouviram falar do barato sai caro? Então, precisamos trocar. E compramos uma melhor, ficou bem bonitinha a pia, ficou bem arrumadinha. Fica um estilo assim bem rústico, combinou bastante com o estilo aqui da cabana. Olha aí o guerreiro, gente, mais uma vez, ó, na luta, trouxe todo o material, porque depois que a pia estava instalada, a gente não tinha onde descartar a água. E aí tivemos essa ideia de fazer o círculo de bananeiras, ó. Eu e o Eduardo cavando aí, a gente pegou algumas mudinhas de bananeira, plantamos tudo ao redor. Também foi outra coisa que deu muito certo, viu? Ó, as bananinhas estão lá até hoje, daqui uns dias a gente tá comendo bananinha. E a gente teve que fazer todo o processo, né? Um sistema, você tem que fazer tudo certinho. O Eduardo instalou a caixa de gordura, tudo, ó. Ficou muito bom, foi outra coisa que deu muito certo também, porque a gente ainda não tinha a fossa, né? A fossa séptica. Fizemos nossa colheita de batatas, ó, e pensa que nós cansamos de cavucar, viu? Cavucamos igual tatu, não parava mais de sair batata, gente. Mas foi uma benção, ó, nosso pezinho produziu muito, muito. Depois foi a vez da mandioca, ó, nossa primeira colheita. Enchemos o balde, olha que coisa mais linda. Depois o bonito do Eduardo foi lá e comprou os postes, gente, de madeira para fazer a parte elétrica. Pensa num poste grosso, gente, que nem o Hulk conseguia levantar.
Falei, meu Deus do céu, a gente ficou desnorteado. Tá lá até hoje os postes no chão. Aí ele teve a ideia de comprar outro. A gente teve que gastar novamente, comprar uns mais finos para poder colocar, porque a gente não conseguia levantar. E aí, esses mais finos aí deu trabalho também para levantar, né? Até os finos do trabalho. Vocês imaginam o grosso, gente. Não sei de onde que ele tirou essa ideia, Ia viu? ter que comprar um caminhão muque para levantar. Mas enfim, ó, deu certo. Nós dois conseguimos, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu levantar todos, ó. O nosso colchão de ar estava furado. Daí o Eduardo resolveu fazer uma cama de pallet para a gente poder trazer um colchão de espuma, né? Para ficar mais confortável, não pegar a friagem do chão também. Porém, a gente ainda estava dormindo dentro da barraca. Por quê? Tava aberto a parte de cima ainda, ó. Então entrava vento, entrava bicho. Então a gente dormia ainda dentro da barraca. Depois instalamos o chuveiro, porque fazia muito tempo que a gente estava tomando banho de água fria. Essa geladeira eu ganhei da minha mãe, ó. Aí a gente trouxe pra cá, olha que coisa linda, gente. A cara da cabana, né? Fala sério, ó. Limpei ela bem limpinha, ó. Aí colocamos no lugar, né? Estávamos fazendo alguns testes, né? Isso daí não é novidade para mim, não. Imagina, Eduardo, eu quase não mudo de lugar. Não, imagina. Mas enfim, ficou muito boa ali, ó. Aí a gente trouxe também o fogão que a gente ganhou do pai do Eduardo, ó. A gente estava testando. Deu muita polêmica também, porque a gente colocou o fogão do lado de baixo, hoje onde ele está, né? E o botijão ficou fora do lugar. Ganhei um filtro também, gente, do meu irmão. Olha que coisa mais linda, ó, do meu irmão e da minha cunhada. A gente tava louco para tomar uma aguinha fresquinha, filtrada. Amei esse filtro. Fizemos outra casinha de passarinho, para a gente poder pôr perto da cabana. Para a gente apreciar os bichinhos mais de perto, né, gente? Coisa mais linda tá sentada na varanda, vendo eles comerem. Aí foi o pulo do gato, né, gente? Resolvemos dar um upgrade na cabana. Compramos o piso, o revestimento, compramos o vaso para pôr no banheiro, cimento, tijolos para fazer a fossa. Mas olha, gente, faz uma bagunça, né? A fossa a gente resolveu fazer aquela séptica, que é com 2 caixas, né, e o sumidouro. A gente utilizava o banheiro seco. Para quem está começando uma chácara do zero, o banheiro seco é uma alternativa. A gente demorou 2 anos para poder construir a nossa fossa, né? Então é muito útil. Essa parte de cima da cabana fechamos de tijolinhos. Deixamos apenas um vão para pôr um vidro, porque a gente pretende fazer um mezanino. Essa parte aí é a laje da fossa, ó. Ficou muito bem reforçada essa parte da laje. Aí, ó, é a parte de dentro da cabana, ó. O piso já instalado. Olha, gente, que coisa mais linda. É o elemento cinza da Secaf, 61 por 61. O revestimento, gente, eu caprichei, né? Fala sério, olha que coisa linda. Lembra muito aquelas casas antigas, né? Ele é todo trabalhado, ó. A parte de baixo da pia deu um ar de limpeza, ficou bem legal, né? Na verdade, gente, o meu sonho era fazer aquele piso queimado, sabe? Mas infelizmente, gente, eu não consegui. Mas achei esse piso que imita bem. Se vocês verem, ó, parece um piso queimado. Achei que ficou muito legal, né? Ficou muito bacana. Esse é o acabamento, ó, que a gente deixou para pôr o vidro, né? O vaso já instalado, olha que legal que ficou. Esse é nosso banheirinho, tá, gente? Que até então era seco, né? Olha que bacaninha, ó. A gente utilizou também um vaso para fazer de cuba, ó. É bem diferente também, né? Ficou bem legal. Essa aí, gente, foi a pior gambiarra do Eduardo, viu? Ele quis fazer uma cobertura para a janela da cozinha, utilizando cano de PVC. Porém, as telhas ficaram muito pesadas e a gente refez depois também. Aí resolvemos colocar os pés na nossa cama de pallet, ó, ficou da hora, gente. Pensa numa cama boa, ficou melhor que a minha cama lá em Bauru. Olha aí, toda arrumadinha, ó, tá dando forma já o nosso quarto, né? Enquanto não colocamos o vidro, o Eduardo resolveu pôr uma lona, mas não deu muito certo. Daí compramos umas madeiras e fizemos o fechamento, ó, ficou bem fechadinho agora, não entra vento, nada, até a gente resolver fazer o mezanino, né, que daí a gente coloca o vidro.
Mas infelizmente, gente, nem tudo são flores, né? Tivemos duas grandes perdas, a Zuleiquinha e a Jurema. Elas faziam parte aqui do nosso recanto, ficamos muito tristes, né? Mas fazer o quê, né, gente? Faz parte da vida, né? Deus sabe de todas as coisas. Ah, colocamos também uma luz solar na porteira, né? Aproveitamos aquele poste que estava no chão, aqueles pesados que vocês já viram aí no vídeo, né? Como fazia um tempinho que estava no chão, ele estava um pouco mais leve, mas para levantar em dois, gente, deu muito trabalho, viu? Mas enfim, conseguimos, ó, ficou muito bom, porque agora a gente chega à noite e não fica no escuro, né? E por último, refizemos aquela gambiarra do Eduardo, né, ó. Ele ganhou esse suporte de ferro, ó. Aí ele refez novamente, olha como ficou bom agora, ó. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou resumir aí esse um ano, que foi de setembro do ano passado até setembro desse ano. Isso. Eu acho que a gente não esqueceu de nada, Eu acho que né? não, acho que tá tudo aí, galera. E todos esses vídeos a gente tem aí no canal resumidamente, então entra aí no canal, assistam todos os vídeos, porque, gente, não é fácil construir uma chácara do zero, né? E a gente quis registrar, assim, todos esses momentos, né? E postar aqui pra vocês, pra incentivar vocês também, vocês que estão começando agora, né? E se você chegou até agora aqui com a gente, já deixa aí seu like, que ajuda muito no engajamento do nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, bora lá acompanhar a gente, deixa seu comentário, compartilhe nossos vídeos com os amigos, com os familiares, né, amor? Isso, e é isso, gente. Então, um super beijo. E senta o dedo no like, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!